Olha só, eu quero mostrar uma situação que aconteceu, o casamento entre os dois operacionais, melhor, corrigindo, o casamento não, fica um pouco feio, mas a junção dos dois operacionais que nós temos, o pivô com alinhamento e o TS-ROW. Todos os dois atendem aos nossos objetivos por buscar um operacional objetivo, com ponto de entrada, ponto de stop, possíveis alvos estatisticamente comprovados, tá? E, por incrível que pareça, o dólar tem uma configuração padrão para os dois, que é o operacional trabalhar no 5R, e aí eu vou mostrar para vocês uma condução que aconteceu dentro da mesma semana, aonde você, enxergando e acompanhando os dois operacionais, sabendo o ponto de entrada de cada um deles, tá? E levando em consideração os três fatores que a gente tem para trabalhar, que é o operacional, os dois operacionais, e a condução do trade, como que você teve a possibilidade, nessa semana, em mais de uma operação, mais de uma situação no dia, calhar as duas operações de forma consecutiva. Ou seja, você tem o TS-ROW configurando, trabalhando a condução do trade e logo em seguida o pivô com alinhamento funcionando, entrando, marcando ali, deixando a indicação para você entrar na operação. E, na verdade, o entrar na operação do pivô alinhado era o quê? Uma continuidade do TS-ROW. Ou seja, o TS-ROW te marcou para você uma entrada e depois, logo em seguida, veio o pivô com alinhamento marcando outra entrada, onde você pega uma operação e já entra dentro da outra e conduz o trade, tá? Em uma dessas situações aqui, teve uma condição de trade que levou a 29 pontos. Vamos confirmar isso junto ali, beleza? Então, o nosso objetivo é o quê? Ver que um operacional, ele pode, tá? E isso acontece, dele encaixar no outro. A hora que você entra em um operacional, logo em seguida, a hora que o primeiro paga, o TS-ROW paga, o pivô com alinhamento confirma, e você continua na operação, conduzindo esse trade por um espaço, né, de preço maior, tá ok? Eu marquei que nessa semana, compreendida entre o dia 2/6 até o dia 6/6, tá? Então, vamos lá. O que aconteceu nessa semana? E eu observei, aconteceu mais vezes, mas eu observei essas três situações dentro dessa semana. A primeira que eu queria mostrar para vocês foi no dia 3. Vamos ver aqui no dia 3, ó. No dia 3, o que aconteceu no dia 3 no dólar, tá? O que aconteceu no dia 3 no dólar? Deixa eu só ver uma situação. Ok, tá transmitindo direitinho. Vamos lá. No dia 3, logo no início do dia, deixa eu achar ela aqui. Opa, ela aqui, ó. Uma operação dentro do dólar, tá? No dia 3, que horas que foi isso? Foi às 9h21 da manhã, no dia 3, 9h21, o TS-ROW configurou uma entrada. Qual que era o risco dessa operação? O risco dessa operação era de 5 pontos, ok? E qual que é o nosso método de condução? Vamos lá, recapitulando. Ponto de entrada, naquele caso, ponto de entrada, ponto de proteção. Primeiro alvo, segundo alvo. O que eu vou fazer? A minha condução, tá? Ponto de entrada, ponto de proteção. A hora que pagar o primeiro alvo, eu pego a minha proteção, puxo para o 0 a 0. Na hora que pagar o segundo alvo, eu pego a minha proteção que está no 0 a 0 e puxo para 1 para 1. Ou seja, vamos lá. Como que aconteceu isso aqui para a gente? Deixa eu tirar essa resistência para tirar um pouco de poluição para a gente aqui. Ó, quando o trade estava rolando, eu tinha entrado na operação aqui, e o meu stop estava aqui, certo? 5 pontos de risco. Aí, quando o preço veio, trabalhou, pagou 1 para 1, o que eu fiz com o meu stop? Peguei ele que estava aqui, puxei para o 0 a 0, ok? Vamos lá, acompanhando. A hora que o preço pagou
2 para 1, tinha pago os 10 pontos, o que eu vou fazer? Eu vou conduzir o trade. Faço uma parcial aqui e vou tentar conduzir o trade, ó. Puxo o meu stop para cá. Puxei o meu stop para cá. Daqui em diante, eu vou começar protegendo o box, o meu trade no box 3A3, sempre deixando 3 box no risco. Na hora que o preço chegou na região do 721, eu pego o meu stop que está aqui, puxo ele para cá. Na hora que o preço chega aqui, eu puxo o meu stop para cá. Vou sempre deixando 3 box no risco, ó. 3 box no risco, ok? Quando a minha proteção está aqui, olha o preço onde está. Está aqui, ok? Nesse momento, eu estou posicionado em quê? Eu estou posicionado no TS Roll. Qual que é a minha posição e a minha localização dentro do operacional que me deu o primeiro gatilho, o TS Roll? Eu vou me mudar essa configuração aqui, ó, vou colocar essa linhazinha aqui, padrão, igual a gente faz no dia a dia operando, a minha proteção já vai estar aqui, concorda comigo? Quando o preço estiver aqui, a minha proteção está aqui, ok? Minha proteção está aqui. O preço aqui. Aí o preço deu uma recuada, não me tirou na proteção, você vê que ele não chegou na proteção, depois que o preço atingiu aqui, e eu mantive o padrão de 3 boxes no risco, que é o padrão da nossa proteção, tá ok? Aí, se eu for olhar lá no TS, no pivô alinhado do dia 3, ó, no dia 3, que horas que foi isso? Deixa eu tirar. Ah, não, isso aqui é a mesma configuração, estou no mesmo ativo, ó. Essa entrada aqui, ó, é a entrada do TS Roll, que está marcada para a gente aqui, tá ok? Então, o nosso indicador pivô com alinhamento mandou eu comprar. Mandou eu comprar a partir de que horas? Mandou eu comprar a partir de 9h35. Então, a partir de 9h35, aqui, ó, quando eu já comecei a proteger minha operação, já tinha ganhado 2 para 1 do meu operacional TS Roll, o meu pivô com alinhamento mandou que eu comprasse. Ou seja, daqui para frente você vai buscar por uma compra. Aguarda o gatilho. Aí eu vou conduzindo a minha operação. À medida em que o preço foi, o preço chegou aqui, ó, no meu TS Roll, o que aconteceu? Eu puxei a minha proteção para cá, ó. Observe que eu estou deixando 3 boxes no risco, tamanho de 3 boxes, tá vendo? Aí, nesse ponto aqui, o meu pivô com alinhamento deixou um gatilho válido lá. Desde 9h35 ele já tinha mandado eu observar e buscar por uma compra, e aqui ele deixou o meu gatilho. Qual que é o meu gatilho? Ele deixou aqui a regra de coloração, e aí eu venho aqui e vejo o meu risco dentro do pivô com alinhamento, 4,5 pontos, olha lá, ó, que é justamente esse box aqui. E aí eu continuo conduzindo a minha operação desde lá de baixo, que o TS Roll me mostrou a compra, ou seja, o fundo do movimento, ele pagou 1 para 1, 2 para 1, ponto de proteção, aí a condução do trade e esse processo de parcial ou não, só proteger, cada um tem o seu. Você desenvolve o seu método, mas aí você tem um método que já está comprovado para a gente, provado e comprovado, da nossa condução. Eu estaria protegido com o meu preço na primeira oportunidade no TS Roll no 5,723, com a minha entrada no 5,710, ok? Minha proteção está aqui. Se você quiser acrescentar a sua entrada no seu operacional pivô com alinhamento, ok, você soma a posição, você vai entrar ali também, sendo que o seu TS Roll já está protegido, e vai continuar conduzindo essa operação do TS Roll, até que o preço, os dois operacionais, estejam no positivo, ok? O TS Roll já está. O pivô com alinhamento está me dando entrada aqui agora, ok? Aí o preço vem para onde? Ó, o preço subiu, 3 boxes, o preço veio para cá, ó. Aí aqui, ó, eu já estou protegido o quê? Quando o preço bater aqui, e nesse caso aqui bateu, olha lá, eu venho com minha proteção do TS Roll e ponho ela aqui, ó. E a minha entrada do pivô com alinhamento já pagou 1 para 1, 4,5 pontos.
a minha entrada do pivô com alinhamento já está aqui no 0 a 0, ok? E eu continuo conduzindo o trade. Continuo conduzindo o trade. A hora que o preço chegou aqui, onde é que está a minha proteção do TS Roll? Está aqui. Na hora que o preço chega aqui, ó, a hora que o preço chegou aqui, onde é que está a minha proteção do TS Roll? Ó, ela está aqui, ó. Ok? Estou deixando 3 boxes no risco, desde lá de baixo. Olha que lindo, surreal, tá? Surreal. Eu entrei no 710, tudo isso a gente ensina e aplica todos os dias, fala disso todos os dias, referente aos 2 operacionais, aonde dá entrada e a forma de conduzir o trade em cada um, tá? E nesse caso aqui, os 2 casou um com o outro. A hora que deu a entrada de um, já estava protegido, deu a entrada do outro. Ou seja, estaria conduzindo desde a primeira entrada, que foi através do TS Roll, que mostrou aqui, o indicador mostrou para a gente já estaria protegido aqui em cima. Tá? Já estaria aqui, ó, com a entrada lá no 710, já estaria protegido com 23 pontos. E teve mentorado na sala que pegou essa operação. Inclusive, esse acompanhamento do TS Roll, logo em seguida, da o pivô de alinhamento, nesse dia, foi falada na sala, foi alertada por um mentorado, que pegou essa operação. Então, vamos lá, 23 pontos. Aí, a minha entrada no pivô de alinhamento, ela já está protegida, já pagou 1 para 1. Já pagou 1 para 1, já pagou 2 para 1. Aí, agora, eu posso juntar as 2 proteções. Vou conduzir, ó. Na hora que o preço chegar aqui, onde é que vai minha proteção? Aqui. Estou deixando 3 boxes no risco, tamanho de 3 boxes, ó. Na hora que o preço chegar aqui, ó, aonde é que eu vou proteger? Ó, vou deixar 3 boxes no risco. Aí sim o preço me tirou. Ó, eu vou apagar isso aqui só para não ficar poluindo muito pra gente. O preço veio me tirar aqui, ó. Olha onde eu fiz a minha entrada, a minha primeira entrada. Aonde eu fiz a minha primeira entrada? A minha primeira entrada, ela foi aqui embaixo no TSO. A minha primeira entrada foi aqui, ó. Foi nesse candle aqui, nesse box aqui, ó. Primeira entrada foi nesse box, e a minha segunda entrada, ela foi nesse box aqui, ó, conduzida por qual operacional? Mostrada por qual operacional? Pelo pivô com alinhamento. Então, se eu observar, eu tive, ó, e eu vim sair aqui, né, ó, nas 2 operações, ó. Me tirou nas 2 operações. Eu tive uma entrada aqui pelo TS Roll, que ele me mostrou aqui, o indicador TS Roll, está no layout do TS Roll, e tive a outra entrada aqui pelo pivô com alinhamento. Ok? Então, somando as 2 entradas, e isso vai acontecer por diversas vezes, a gente vai ver situações para frente que aconteceu também, você unindo o indicador TS Roll, o indicador pivô com alinhamento e a forma de condução que é igual para os 2, tá? Independente de índice ou de dólar e de pivô com alinhamento ou TS Roll, a condução é a mesma, o mesmo padrão, deixando sempre 3 boxes no risco, e vai conduzindo o trade, deixando sempre 3 boxes no risco, até que o trade volte, que o preço volte de ti, beleza? Você vai ajustando, a gente chama isso de vai fazendo um auto break-even natural, deixando 3 boxes no risco, ok? Então, vamos lá. Quantos pontos eu teria pego nessa primeira operação minha, que foi mostrada pelo TS Roll? Na primeira operação, eu teria pego aqui, ó, aproximadamente, tá, ó, 27 pontos, 28 pontos, tá? 28 pontos na operação que o TS Roll me mostrou de forma objetiva, 100% objetiva, tá? E com um risco de 5 pontos. Peguei 28, tá? E no pivô com alinhamento, um risco de 4,5 pontos, eu peguei quantos pontos? 9,9 pontos, quase 10 pontos. Então, somando os 2 operacionais e o método de condução e proteção, fazendo o auto break-even, você teve a possibilidade de pegar aqui, com o mesmo tamanho de mão, tá? 28 pontos e depois mais 9,5 pontos, mais 10 pontos, 38 pontos. 2 operações
que foram mostrados pelo indicador, pelos dois indicadores, tá? Usando um método que a gente usa dentro do acompanhamento ao vivo, tá? Todos os dias a gente fala desses 3 pontos, que é o indicador TS-Roll, o indicador pivô com alinhamento e a condução do trade. Você teve a oportunidade de pegar aqui quase 40 pontos, somando os dois operacionais. E aconteceu, ok? Vamos lá. Qual foi um outro dia que teve isso aqui também? Foi no dia 6, ó. No dia 6. Vamos lá para o dia 6? No dia 6 aconteceu isso. Aqui no TS-Roll, ó. No dia 6, aqui, ó. Deu essa entrada aqui no TS-Roll. E no dia 6, deu essa entrada aqui também, tá, ó. No pivô com alinhamento. Vamos ver aqui. Ó, essa entrada aqui do TS-Roll, ela foi que horas, ó? Teve essa entrada do TS-Roll, que foi muito bonita no fundo, por volta de 9, no dia 6 aqui, ó, 9h35. Depois teve essa daqui que pagou, vamos ver aqui, que pagou 22 pontos, quase 22 pontos, ó. E no dia 6, ó, por volta de 9h35, foi um pouco antes dessa marcação aqui, ó, 9h35 tá aqui, ó, 9h35. Então, eu tenho essa entrada aqui, ó, marcada pelo TS-Roll, indicada pelo TS-Roll, olha lá, o indicador mostrou aonde eu ia entrar, tá ok? Aqui, ó, já não vou precisar descrever lá mais, que a gente tanto igual eu descrevi anteriormente, ó, 4,5 pontos de risco, vamos ser mais certinho aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 4,5 pontos de risco, 4,5 pontos de risco aqui no TS-Roll, beleza? E aí, no pivô com alinhamento, ele me deu aqui uma entrada, ele mostrou no indicador e mostrou pelo box gatilho. Então, eu tive mais uma entrada aqui pelo pivô com alinhamento. Olha só que lindo, galera, que lindo, hein? Aí, aqui, qual que é o risco dessa operação com pivô com alinhamento? 6 pontos. Então, se eu for olhar, ó, essa operação aqui, ó, essa operação foi o TS-Roll que me mostrou, tá? E essa operação foi o pivô com alinhamento que me mostrou. Se eu for olhar o conjunto como um todo, olha só que lindo que foi esse dia, dentro do dólar, usando os dois indicadores e o nosso processo de condução do trade. Eu entro no TS-Roll aqui, pagou 2-1, estou conduzindo o trade. Ele não estopou, conduzindo o trade, e vou sair lá em cima, deixando 3 boxes no risco. Eu vou sair do meu trade do TS-Roll aqui de baixo, aqui em cima. Olha lá, que lindo que foi. Então, eu venho aqui, ó, da entrada do TS-Roll, com risco de 4,5 pontos, ela veio me tirar aqui, ó, com 20 pontos. A entrada do pivô com alinhamento, olha lá, ela pagou 2-1, né? Ela pagou 2-1. Ela pagou 2-1, ponto de proteção, junto com a saída final do meu TS-Roll, lá de baixo com a condução do trade. Então, eu peguei do meu primeiro operacional aqui, da primeira entrada do TS-Roll, peguei 20 pontos, e do pivô com alinhamento, eu peguei mais 6. Olha que lindo, os dois operacionais trabalhando junto. E tá aqui, mostrou aqui para vocês, ó. Tá? Isso aqui foi uma oportunidade. Tá? E logo em seguida, ó, a TS-Roll já confirmou de novo pagando 1-1, confirmou de novo pagando 2-1, mas vamos ver esse comportamento dos dois operacionais derem entrada assim de forma consecutiva. Um dá entrada, logo em seguida o outro dá. Aqui, ó, a gente olhou essa daqui, certo? Aqui, ó, os dois operacionais trabalhando junto de novo, ó. Colocando aqui, ó. Que horas que foi isso aqui? Isso aqui foi por volta de 9h55. 9h55. Vamos ver se aqui deu oportunidade? Aqui só deu oportunidade do TS-Roll. Deu oportunidade do TS-Roll e não deu oportunidade do pivô com alinhamento. Mas esse comportamento aqui, que eu falei para vocês observarem, ó. TS-Roll deu gatilho, conduz o trade, e logo em seguida o pivô com alinhamento dá gatilho, conduz o trade. Então, uma situação que aconteceu, oportunidade para a gente, entre 9h35 até
9h40, ou seja, 5 minutos, 9h35, 9h34, 33 mais ou menos, ó, 9h34, até finalizou ela aqui que ele voltou e tirou 9h40. Em 6 minutos, você teve os dois operacionais, que são 100% objetivo, dando configuração, um alinhado com o outro, e tendo um somatório, nesse caso aqui, de 26 pontos no dólar. É a operação para fechar o dia e não fazer mais nada, ok? Procura comportamento desse padrão, onde os dois operacionais trabalham de forma consecutiva, trabalham de forma unida um com o outro, né? Uma vez que o TS-ROL pagou 2-1, já começa a observar o outro operacional, pivô com alinhamento, para quê? Para que ele possa vir a dar uma oportunidade que conduz com que a condução, né, que calha com a condução do TS-ROL. E aí você estica o TS-ROL que te pega lá embaixo, uma reversão de tendência, né? E você pode, às vezes, ali no caso, que foi esse padrão aqui e o que vimos anteriormente, você pegou toda a amplitude do movimento. Isso é simplesmente lindo. Então, observa o TS-ROL, observa o pivô com alinhamento e observa a forma de condução do trade fazendo o alto break-even 3-3. Ok? Busca por esse padrão dias para trás e passa a acompanhar daqui para frente. Ok?